Antes de entrar na palavra, eu queria compartilhar algo com vocês. Enquanto a gente estava tendo tempo de louvor, eu consegui ter uma impressão no meu espírito e eu conseguia ver um casal bem idoso já, bem velhinho, sentado num campo, e eles olhavam para esse campo e tinha um menino correndo muito rápido. Esse menino corria muito rápido. E eles se assustavam enquanto eles olhavam, porque o menino corria muito rápido. Mas de repente eles conseguiam ter uma visão mais profunda desse menino correndo rápido. E eles começavam a se alegrar. E eles olhavam uns para os outros, um para o outro, e eles... Obrigado, viu, querido? E eles ficavam muito felizes, assim, era isso que acontecia. E eu comecei a orar e pedir para Deus, para Ele falar comigo, tentar entender, assim. E na hora do dízimo a gente veio falando sobre gerações, né? E eu comecei a meditar e o Senhor começou a falar comigo a respeito dessa igreja aqui em específico. E eu acredito muito que o Senhor está trazendo uma nova visão sobre os mais antigos, vou falar mais velhos, né, Fê? Os mais antigos, para eles conseguirem enxergar a beleza nos mais jovens correndo e se alegrar com isso e transbordar essa unção sobre a vida dos mais jovens. Eu acredito que tem muita gente aqui que pode auxiliar e ser ferramenta de Deus em tantas esferas, em tantas partes, em tantas áreas na vida de pessoas mais novas, de trazer para perto, de levar para tomar um café. Foi assim comigo. Muita gente teve que ter muita paciência comigo, muita paciência, e ainda tem. O Mauro tem muita paciência, mas isso é vida de igreja. Isso é uma família diante do tabernáculo, diante da presença de Deus. Não tem inveja, não tem atrito, mas eu consigo, com os olhos de Deus, enxergar as pessoas como Ele enxerga. Quando Jesus fala em João 15, aqueles que amam uns aos outros, eles vão ser reconhecidos como quem? Como os meus discípulos. Ele não está falando aqueles que fazem milagres, aqueles que tocam bem no louvor, aqueles que fazem um som legal, aqueles que são bonitinhos, aqueles que são pastores, aqueles que são obreiros. Eles estão falando aqueles que amam. E amar não é só tipo assim, nossa, o cara passou raiva no trânsito, nossa, vou amar. Não está falando sobre isso. Está falando sobre olhar com os olhos de Deus as pessoas, olhar com os olhos de Jesus as pessoas, enxergar um potencial em que ninguém vê. Era isso que Jesus fazia o tempo todo. Sabe aquele cara, o pior da igreja, assim, o que mais dá trabalho, que a gente mais... já visitei 70 vezes, a gente costuma falar lá, fala assim, manda pra gente, a gente quer. A gente tem um ministério, o Carlinhos teve com a gente, e ele é totalmente inspirado na passagem da caverna de Adulão e Davi, quando Davi se reúne com os piores, quem ninguém queria, cobradores de impostos, mal acabado, gente da pior espécie possível. E eles saem daquele lugar como os valentes de Davi, eles vão governar, eles vão exercer governo, e eles vão ensinar sobre sacerdócio, eles vão ganhar, eles vão conquistar locais. Então você que já tem alguns anos de igreja, se abra sua casa. Existe um poder em abrir uma porta de uma casa para alguém que ninguém vê potencial algum. Existe o poder no churrasco, no pão de queijo, nas coisas ordinárias que a gente esquece. A gente vai falar um pouquinho sobre isso quando a gente for entrar no tópico de família, sobre vida de igreja. Isso aqui que a gente está fazendo é uma parte. Isso não é vida de igreja total, plena. A gente se reúne para a gente cultuar a Deus através do louvor, através da palavra. Mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo.
Eu nem sei, eu não conheço ninguém. Vocês têm um incrível prazer, assim, e um privilégio gigante de não ser uma igreja tão grande. Sabe por quê? Mano, você consegue olhar aqui mais ou menos pro rosto de todo mundo. E eu posso te falar porque é muito difícil para mim também fazer isso. As pessoas acham que não, mas eu sou muito tímido. E às vezes eu tenho uma paciência bem pequena. E eu estou sendo muito vulnerável com vocês, porque isso faz parte de ser vida de igreja também. É difícil demais lidar com gente. É muito difícil. Mas o Senhor escolheu que fosse assim. Sabe aqueles jovenzinhos que falam assim, Carlinhos? Mas eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Ele não é igreja, porque ele não é igreja sozinho. Ele precisa da gente para ser igreja. Eu não preciso vir no culto, não, porque eu sou a igreja. Eu sou a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. É um corpo. Então a gente precisa. A gente precisa do mestre para abrir e ensinar. A gente precisa do profeta para liberar destino. Escutar o coração de Deus. A gente precisa do apóstolo para organizar, enviar. A gente precisa do pastor, que é o que mais tem paciência, para instruir, para trazer, para tirar carrapicho, para ter mais paciência, e mais paciência, e mais paciência. A gente precisa dos 5. E a gente precisa deles para equipar a igreja. Porque eles vão ensinar os santos sobre profetizar, sobre evangelizar, sobre discipular, sobre enviar. E faltou qual? Quem? Sobre evangelizar. Só que tudo isso a gente faz diante da presença de Deus. Porque a presença de Deus é a coisa mais importante de Gênesis a Apocalipse. O contato real com a presença de Deus é que muda tudo. Nós fomos feitos, o nosso design original foi feito para contemplar a Deus, para olhar para Deus, para ver e ter com Deus. Eu tenho gastado os últimos anos da minha vida pregando sobre um Cristo real, um Jesus tangível, um Jesus que deve ser experimentado, que é empírico, que eu preciso testar. Eu não posso só ouvir o Carlinhos pregar no culto de domingo, voltar para casa e minha vida não continuar a mesma coisa. E eu vi tantas pessoas, eu escuto tantas pessoas falando: Pedro, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo jejuar, eu não consigo cumprir as minhas disciplinas espirituais. Eu não consigo fazer o meu devocional, mas não existe devocional sem devoção. Não existe eu cumprir todos esses protocolos sem paixão e amor, sem contato com a presença. Porque a gente corre o risco de cair no farisaísmo. E a gente faz, porque a gente é assim, tem gente que é muito mais, faz, vem aqui, arruma cadeira, não sei o que, tá, mas tem gente que vai fazer isso a vida inteira, mano, desculpa te escandalizar, e não vai pro céu, não vai viver, porque a vida é sobre conhecer alguém, é ter contato com essa presença, é ter contato com o conhecimento de Deus. Quem foram aqueles que conheceram, sondaram o seu coração, eles conhecem todas as coisas, eles julgam todas as coisas, mas não são julgados por ninguém. A Bíblia fala sobre uma galera que resolveu experimentar a presença de Deus, resolveu conhecer. E às vezes me assusta um pouco, porque a gente volta para uma galera que vai chegar em Jesus e vai falar assim: Senhor, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu preguei o evangelho. Ele vai falar o quê? Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Você não tem parte comigo. Em João fala o quê? Vida eterna é essa, conhecer a Deus. Então eles não cumpriram o que tinha que fazer. Eles fizeram tantas coisas. Agora, pensa aí e responde para você. A gente está pregando o evangelho, expulsando demônio, curando os enfermos. Agora imagina essa galera. E eles nem conheceram a Deus.
Eles não provaram de um Deus real. É por isso que eu estou falando, tem pessoas a vida inteira dentro da igreja, 10, 30, 40 anos, que elas não experimentaram o Cordeiro de Deus, elas não conheceram a presença, elas não estipularam a vida delas diante da presença de Deus. A presença, a vida com Deus, ela funciona de uma maneira periférica ao meu serviço, ao meu trabalho, a qualquer outra coisa que eu tenho que fazer. Ela não é o centro. E quando a gente fala de tabernáculo, a gente fala de presença, a gente fala de habitação, a gente fala de um lugar de repouso. O que acontece quando um pão, ele repousa, ele cresce, e a gente vai começar a experimentar. Quando Deus resolve, meu amigo, visitar um lugar, quando Deus resolve se estabelecer, e a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor com vários mecanismos para se estabelecer, até que chegou a um ponto final. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Imagina Moisés perguntando para você lá na Nova Jerusalém Celestial. Se você tiver o prazer de conhecer Moisés, não vou entrar nesse mérito, mas ele chegava para você e falava: como que foi ter o Espírito de Deus dentro de você? A nossa rotina cauteriza a presença. Os nossos trabalhos, as nossas demandas, os nossos relacionamentos, eles cauterizam a presença de Deus. E a presença de Deus é o mais importante. A verdade é que a gente não tem espaço nem contato que a gente deveria ter com a presença de Deus. Sabe quando a glória invade a casa? A Bíblia chama de cabode, né? O peso da glória. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, a palavra é doxa para a glória, é a opinião de Deus invadindo um lugar. E a Bíblia fala que a gente caminha de glória em glória, de opinião em opinião de Deus, invadindo a nossa vida e nos mostrando como que nós devemos nos comportar diante de qualquer outra situação, sendo que a presença é a mais importante. Eu quero colocar um texto-chave para a gente, e a gente vai viajando nesse texto. João 1,14. Não sei se vocês quiserem projetar. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Amém? O Verbo, desde o princípio era o Verbo. Ele se fez carne, Deus encarnado, Deus. Mas a gente precisa também, algumas coisas que parece que elas são, que a gente está acostumado, porque parece que já nos ensinaram, mas elas precisam vir de novo à nossa mente todos os dias, porque parece que ficou tão normal que a gente desaprendeu a viver isso. O Verbo, Deus, Filho, Cristo, Messias, se fez carne, o prometido, ele estava entre nós, ele se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia está falando que ele veio para o mundo. E eu quero trazer essa palavra para a nossa realidade. A palavra habitou, ela é skenion, a palavra do original, ela significa tabernaculou. Ele tabernaculou no meio do povo. Porque o tabernáculo no Antigo Testamento era a representação da presença de Deus. Então a própria presença de Deus encarnada se fez homem e habitou entre nós. Não foi entre um discípulo ou alguém mais importante. Aqui já está falando de um senso de igreja, de um senso de família. Porque esse é o propósito de Deus. Eu lembro quando a gente aprende no... Aqui tem escola de liderança, escola de líderes. Como que é o nome? Escola de crescimento. A nossa é escola de vencedores.
E uma das coisas que o Ari deixa para a gente é sempre assim: o Senhor deseja ter uma grande família. Então ele vem com um propósito de agradar o coração do Pai. Ele falou: não, eu vou. Essa é a sua vontade. Eu e meu irmão, a gente sempre discute sobre isso, fala sobre isso. Porque você já pensou que ele primeiro queria agradar o coração de Deus. Não era só morrer por nós e nos salvar. Mas primeiro ele falou assim: você quer que eu vá? É esse o propósito, é essa a missão? Eu vou, porque eu te amo. Então Deus vem e faz tabernáculo no nosso meio. Deus vem e faz habitação no nosso meio. Porque esse era o propósito do Éden. Era Deus estar com Adão. Era Deus ter comunhão com Adão. Era Deus viver com Adão. Era Deus fazer presente, Deus fazer tabernáculo. Não precisavam de todos os mecanismos, não precisavam de todas as... Não precisava de nada. Ele só vinha. Ele só vinha. E eu fico imaginando Adão depois da queda. O sol estava baixando. E ele não vinha mais. E Deus já não vinha mais. O vazio dentro do homem, o vazio da existência de cumprir um propósito que era estar com Deus, ver a Deus, olhar a Deus, contemplar a Deus, desfrutar da sua presença, já não estava mais pleno dentro dele. Eu não sei, às vezes eu fico meio depressivo assim, vendo o sol abaixar, mano, putz. Como que Adão sentia isso? Era um relacionamento pleno, assim. Ele via a Deus, ele conversava com Deus, dava nome para bicho, sei lá o que eles faziam. Eles se alegravam, eles tinham comunhão, e de repente não mais como era. Sabe quando você entra na presença de Deus e parece que, nossa, eu preciso daquilo de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Porque a gente não pode se acostumar. Porque sempre existe mais da presença, sempre existe mais da habitação de Deus. Eu acredito muito na diferença do mover do Espírito Santo. Na onisciência, na onipotência, na onipresença de Deus. Mas quando Jesus resolve vir, o jogo muda. Eu fico imaginando todos os avivamentos. Esse dia eu escutei uma descrição de um cara que eu gosto muito, e ele falava assim: os avivamentos aconteceram quando Jesus resolveu estar em algum lugar, morar em algum lugar, passar dias naquele lugar. Eu fico bravo comigo às vezes, falo, nossa, às vezes eu só queria que Jesus olhasse de cima para mim e falasse: eu vou lá visitar a Shalom, ou vou lá visitar no quarto o Pedro, eu vou passar um tempo com eles. Vou passar uma semana com eles. Eu não sei se você já pensou nisso. Eu não sei se você já pensou que Deus é uma pessoa, que Ele tem sentimentos. Eu sempre costumo perguntar qual foi a última vez que na sua oração você perguntou: Deus, quais são os seus sentimentos? O que passa no seu coração? O que você pode compartilhar comigo? Eu quero provar das suas dores e das suas angústias, mas também do poder da sua ressurreição. É um nível de querer estar com Deus, de querer viver com Deus. Não é um nível de ouvir falar de Deus, ou sei lá o que a gente acha que é uma religião, ou ouvir na igreja. É muito mais que isso. É uma vida.
E é uma vida sem fardo, é uma vida sem julgo, é uma vida diante da presença de Deus. Romanos 1 fala, não existe mais condenação para aqueles que estão. Não é para aqueles que ouviram falar, não é para aqueles que são bonitinhos, não é aqueles que leem a Bíblia, não é aqueles que são pastor, não é aqueles que estão em Deus. E geralmente a gente está em algum lugar. Porque é um nível de senso de pertencimento a uma pessoa, de comunhão com alguém. É uma parte mística, e essa palavra é nossa, nos roubaram, de comunhão com Deus. De pelo Espírito eu conseguir me conectar com o Senhor, a um ponto de um dia eu entender que plenamente eu vou ser um com Ele. Porque o Senhor nos trouxe para perto, não existe mais agora condenação. Aqueles que foram encontrados, escolhidos e amados por Deus. Às vezes a gente vive como se a gente estivesse na labuta ainda. Então, destravar no nosso espírito, na nossa intelectualidade, nosso discernimento, de que nós precisamos estar diante da presença e que Deus habitou no nosso meio, Ele fez tabernáculo no nosso meio. E aqui falando no nosso meio, porque Ele ainda faz. Ele ainda é, Ele ainda vem, a presença dEle ainda importa. Deus ainda cura, Deus ainda faz milagres. Não interessa quantos anos você tem. Não interessa. Posso te falar uma coisa? Também não é todo mundo que vai queimar de amor por Jesus. Eu queria de verdade que isso acontecesse. E às vezes a gente se decepciona tanto. Não é todo mundo que vai querer experimentar. Quando o versículo fala que quem são aqueles que experimentaram o conhecimento de Deus, aqueles que foram profundo na presença, aqueles que conseguem discernir a todos e não são discernidos por ninguém, me parece muito sobre uma galera pequenas. Sobre pessoas que amam a Deus mesmos. Eu acho que um dos suprassumos da vida cristã, é o martírio. É a minha opinião. Mas sabe qual que é o lance? Dos apóstolos também terem sido martirizados, é que para eles devia ser muito... Porque eles viram Jesus morrer. A última coisa daqueles que viram, ouviram e apalparam, eles viram, alguns não, né? Mas eles sabiam que Jesus tinha entregado o corpo deles. Eles falaram assim, a última coisa que Jesus fez, eu quero imitar Ele também. Pode me martirizar. E me coloca de cabeça para baixo, a tradição fala, né? Me coloca de cabeça para baixo, porque eu não quero fazer igual Ele fez. Eu não sou digno. Era um apego tão sincero a Jesus, era um apego tão fervoroso, que todos os passos eles queriam cumprir, eles queriam fazer igual. Eles até brigavam. Você está errado, você também está... Não é assim, eu acho que não é assim, vamos fazer assim. E às vezes vai acontecer isso. Família. A gente abre a Bíblia e tenta resolver. Mas eu quero ler um versículo também que fala sobre tabernáculo. E é a mesma origem da palavra, é esquênio, que é habitação, é tabernacular. Apocalipse 21, 3. A minha Bíblia não está abrindo. Alguém pode me emprestar uma Bíblia? Ou alguém pode ler aqui? Pode ler só o 21. Achei que ele ia ler. Pode ler. O 21 pode ser até o 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então
ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Obrigado, mano. Aqui está falando de uma realidade pós-milênio. Já não existe mais terra e céu como a gente acha que é. As realidades, elas se alteraram. E eis que ele viu a nova Jerusalém celestial descendo, porque ela desce e a gente vai morar nela. Então a nova Jerusalém celestial adornada, ela desce, ela acopla de alguma forma. E alguém grita: eis o tabernáculo de Deus. Quem gosta de videogame, eu não gosto, mas quem gosta de videogame sabe que aqui o jogo está zerando. Aqui Deus está acabando com tudo. Porque tudo desde Gênesis que aconteceu, todos os mecanismos, todas as fases, todas as maneiras de Deus habitar, se mover, Ele está falando assim: agora, de uma vez por todas, eu vou habitar com o povo. Eu vou estar com você, não existe mais choro, eu vou enxugar todas as lágrimas, eu vou estar com o meu povo, eu vou fazer habitação. Aqui está falando de Deus Pai. O Pai vai vir. O Pai fará habitação no meio do povo. No meio do povo. Povo. O coração de Deus está nas pessoas. A vida inteira eu procurei sobre o coração de Deus. Eu orei sobre o coração de Deus. Eu amava o Senhor, mas eu não amava o povo. Eu não tinha paciência com o povo. Era difícil lidar com o povo. Eu acho que tem poucos meses que eu entendi que o coração de Deus está no povo. Ele ama o povo. E não tem como eu amar a Deus se eu não amar o povo. Você pode falar: mas eu sou isso, eu sou aquilo. Mas a vida de um cristão, ela é baseada em lidar com pessoas. O discipulado é a formação do caráter de Cristo em pessoas. O discipulado não é um cafezinho. Vamos marcar discipulado? Vamos tomar um cafezinho, comer uma bolacha? Tá, tudo bem, faz parte, mas é quando eu abro a Bíblia, quando eu destrincho o meu coração, quando eu, com o Espírito Santo, eu falo e formo algo dentro daquela pessoa. E eu estou exercendo o papel de um discipulador, formando um discípulo de Cristo, porque o discípulo é de Cristo, não é meu. Olha que beleza, nós estamos participando de algo que Deus podia fazer sozinho. Mas Ele conta com um povo. Ele conta comigo e com você. Mas eu sou tímido. Mas eu sou sem paciência. Eu não sei o quê. Eu gosto só de vir no culto, Carlinhos. Eu não coloco pra fazer nada, não. Não quero trazer julgo, sabe? Mas a vida de tabernáculo. A vida desses homens e mulheres que vão desfrutar de quando a nova Jerusalém celestial acoplar. Eis o tabernáculo de Deus. Tabernáculo. E o tabernáculo tem 3 camadas para a gente falar. São 3 lugares para a gente falar. São 3 lugares de deleite, de desfrutar desses lugares. Ali fala um pouco de galardão também, de como que nós vamos desfrutar da presença de Deus e de ondas e maneiras com que a presença de Deus vai se manifestar quando nós finalmente vivermos com Ele. Só que a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que botar comida em casa. A gente tem as nossas relações interpessoais. A gente tem tanta coisa para fazer.
A gente tem os nossos dilemas, as nossas angústias, as nossas ansiedades, os nossos problemas, as nossas doenças. E é isso. E a gente vai ter que continuar buscando assim. Eu já vi muita gente usar o versículo de Mateus muito errado, diga-se de passagem, porque eles falam assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É o versículo fora de contexto, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, eles esquecem do essa. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele estava falando do pássaro, que tem que comer. Ele estava falando de roupa, dos lírios que se vestem. Estão falando de coisas que Deus vai guardar a sua vida. Você vai comer. Busca o reino de Deus, você vai comer. E quem está buscando o reino de Deus não está buscando porque quer comer. Quem está buscando o reino de Deus não está buscando o reino de Deus porque quer se vestir. Só que Deus está falando assim, vou cuidar dessas coisas. Relaxa, você não vai ficar pelado nem vai morrer de fome. Não estou falando que você vai ter um carro novo, você vai viajar para a praia todo ano, que você der seu dízimo, você vai... Meu amigo, o dízimo não é barganha nem indulgência para você conseguir um lugar na Nova Jerusalém Celestial. Aqueles que amaram a Deus, aqueles que conheceram a Deus, aqueles que desfrutaram vida de igreja, porque também não tem como eu viver num monastério, Senhor te amo, Senhor te amo, Senhor te amo, porque a vida não é essa. A vida não é essa. E muitas vezes eu achei que era, porque para mim era suficiente o meu quarto, era suficiente as minhas súplicas, era suficiente a minha oração, mas eu sempre fui. Lembra do versículo? Eu quero só enfatizar aqui, de novo, para a gente... E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora a gente vai para o nós. A gente saiu de esqueno, de tabernáculo, de habitação, e a gente vai para o nós agora, que é a vida de igreja. Que é, para mim, o mais difícil. Eu sempre fui um cara muito... Na minha época, onde eu não servia ao Senhor, onde eu não conhecia a Deus, era muito, eu não precisava de ter muito amigo, eu sempre fui na minha, assim, estava tudo bom e tal, eu tinha poucos amigos. Ainda tem pessoas que eu conto, que eu amo, mas eu sempre fui um cara mais de boa, assim, não compartilhava muito minhas coisas, compartilhava com as pessoas que estavam próximas e tal. E eu lembro de andar na escola também muito, mano, tô nem aí pra ninguém, assim, essa era a minha vida, sabe? Rebelde sem calça, sem causa, sem nada. Se tiver que passar, vambora, tô nem aí com quem tá precisando. E daí, mano, todo mundo tá precisando. E a minha vida era meio assim, eu era um cara meio assim. E quando eu entrei na igreja, eu entrei com a mesma... Quando eu conheci o Senhor, alguns sofismas, alguns pensamentos, algumas realidades, elas vão se dissolvendo conforme nós encontramos com a glória de Deus, porque é ela que nos muda. Eu falei, né, a glória de Deus é doxa, que é opinião. Então, quando a gente acha que a gente sabe demais, quando a gente acha que a gente tem uma palavra final, quando a gente acha que... eu acredito nisso, isso é uma verdade absoluta. A gente tem um encontro com a glória de Deus dissolve aquilo, a gente fala, nossa, tá tão errado. E aí a gente tem que sair pedindo perdão para um monte de gente. E é assim. Então, eu começo a congregar, eu começo a fazer as minhas disciplinas espirituais, eu começo a amar o Senhor, porque eu tive um encontro real com Jesus. Eu tive um encontro real com Jesus, assim, é real para mim, é tudo muito real. Eu provei de Deus. Ele me escolheu, Ele me amou, era muito claro para mim. Só que a minha cabeça ainda estava errada, provavelmente ainda está em muitas coisas, em muitos lugares. E um dia no meu quarto Deus falou assim, você é obeso. Você é obeso. Um obeso espiritual. Porque só retém, você não compartilha com nada. E você acha que você é muito bom porque você tem a palavra, porque você teve as experiências. E você não está disposto a aprender com a parte do quebra-cabeça, assim, sabe? Você não está disposto a aprender com outras pessoas que pensam diferente. Com outras pessoas que têm talvez um ponto de vista um pouco diferente.
Às vezes sentar com a tiazinha e tomar um café com a tiazinha do coque e aprender sobre oração, aprender sobre uma vida piedosa, aprender sobre os dilemas, as dificuldades de uma vida espiritual sadia e saudável. Mulheres que oram e se derramam, igual a Cida Lobato, pastora da nossa igreja da intercessão, por horas, por horas, por horas, por horas. E eu sabia que eu não estava disposto a dialogar com pessoas diferentes. Porque eu tenho a minha tribo, né? Eu tenho tatuagem, não sei o quê. E eu sou certo, sempre certo. E eu sou assim, tô nem aí com ninguém. É errado. A vida de igreja, uma vida de piedade, de amor ao Senhor, ela fala de compartilhar, ela fala de diálogo, ela fala de mesa. O lugar onde a gente senta, e geralmente o que diferencia a gente das pessoas, a nossa altura, são as pernas. Geralmente quando a gente senta, a gente consegue olhar no olho de todo mundo. A gente consegue desfrutar de todo mundo, de tudo que essas pessoas têm para nos oferecer, mesmo elas pensando diferente da gente. A mesa é um lugar de cura, primeiro quando a gente senta na mesa com Jesus, depois quando a gente senta na mesa com as pessoas. Alguém gosta de Crônicas de Nárnia? Alguém já leu os livros de Crônicas de Nárnia? Uma pessoa. 2 pessoas. No Peregrino da Alvorada, que é o 3º filme, para quem não leu os livros, ele fala uma frase que é muito legal. Fala, na mesa de Aslan, que é o leão, não existe contenda. Porque eles precisavam resolver. Na mesa de Aslan existe unidade, não existe contenda. Na presença de Deus, onde nós levantamos os nossos braços, onde nós contemplamos o Cordeiro, onde nós olhamos para Ele, onde talvez algumas diferenças nossas pequenas, elas se esvaem, o nosso ego, o nosso orgulho, eles vão embora. E a gente consegue levantar as nossas mãos em unidade. A gente volta onde 2 ou mais estiverem. Deus precisa de 2. Adão e Eva. 2. E a presença de Deus vinha onde? Sobre a tampa do propiciatório. 2 prostrados. A presença de Deus vem. Onde 2 ou mais prostrados, a presença de Deus vem e consome. Existe um segredo em vida de igreja. E de novo, isso aqui é uma sombra, uma penumbra de uma vida de igreja. Existe um segredo em destrancar a porta da sua intimidade, das suas fragilidades, das suas dores, das suas angústias, de se expor. E falar assim, mano, vamos comer um churrasco lá em casa. Sabe o lance do pastor? Tipo, todo mundo olha o pastor, ou o ministro, ou sei lá. Eu lembro uma vez que meu irmão estava discipulando um rapaz, assim. E ele entrou lá dentro de casa, eu estava tipo, deitado de short, vendo série, assim. Aí o cara ficou me olhando, assim. Aí eu falei, e aí, mano, tudo bem? Ué, mas você tá deitado de short. Eu falei, você queria que eu tivesse o quê? Ajoelhado, orando em línguas? Te respondesse orando em línguas? As pessoas acham que é a síndrome de Moisés, né? A gente depende tanto de um ministro, a gente depende tanto de alguém para subir, para ter os oráculos de Deus, os mistérios, as místicas do Senhor e ir profundo na presença de Deus. Que a gente acha que aquela pessoa é imaculada. Assim. Quando a gente abre, a gente fala assim, mano, vem. Eu erro, tenho um monte de problema, um monte de defeito. Quem anda comigo, primeiro que eles já devem ter ouvido eu falar um monte de coisa que eu falei aqui, os caras não têm nem paciência para me ouvir mais. E eles estão aí, mano. De novo, ouvindo uma palavra que, sei lá, várias coisas que eu já falei 1 milhão de vezes.
e me suportando em amor, e me suportando quando eu fico sem paciência, me suportando quando eu faço isso, e me suportando quando às vezes eu sou sem educação. Ele falou, mano, você foi sem educação, velho, melhora. Essa é a vida de igreja. Essa é o nós, do habitou entre nós. Imagina, me desculpa, eu vou usar uma palavra chula, mas imagina aquele tanto de burro. Eu que quero ficar do lado de Deus, eu que quero aquilo, eu que quero isso. Não, por que você mudou o nome de Pedro? Por que você não mudou o meu nome? Vocês estão vendo The Chosen? Eu falo, nossa, o Pedro é tão chato, mano, é tão estúpido. E aí eu falo, mano, eu sou igual a ele. Assim. Eu falo, não, então beleza, vou ter mais paciência com ele. Porque são pessoas cheias de dilemas, cheias de histórias. As pessoas têm histórias por trás das carcaças. Elas são o que são porque elas são cheias de história. As histórias contam sobre nós. As nossas rotinas contam sobre nós. O que nós tivemos como afeto, o que nós tivemos como a música que você ouviu, a vida que você viveu, os filmes que você desfrutou, o que você foi ensinado. Tudo tem história. As pessoas não são um exoesqueleto, um pedaço de uma casca. Por isso que a gente tem que ter paciência. Porque alguém teve com a gente. Se a gente está aqui, alguém teve paciência com a gente. De abrir a Bíblia e falar assim, não, calma, está aqui. Você está passando um pouco. A Bíblia fala sobre espírito de moderação. Aí você abre lá, espírito de moderação. Só que também essas coisas não funcionam sem o tabernacular. A vida de igreja, ela vira uma seita se ela não tiver a presença de Deus. Existiu um avivamento que aconteceu na costa da Califórnia. Esse avivamento foi chamado de Jesus Movement, ou Freaka for Jesus, as aberrações de Jesus. Vários hippies começaram a se converter. Alguém já ouviu falar? Vários hippies começaram a se converter. Tem um filme, né? Saiu o filme agora. Tem na Amazon Prime, se eu não me engano. É bem curto, assim, de tudo que aconteceu. É um resumão, mas é bem legal. Você pode ver. E pessoas começaram a se converter, drogados, pessoas... Os Estados Unidos passava por um tempo muito difícil naquela época, porque muitos dos pais tinham ido para a guerra. Então, muitos filhos ficavam sem referência dentro de casa. Então, entra um boom de droga sintética, êxtase, enfim, todo esse tipo de droga sintética. E os jovens começam a ir para a rua. Estava acontecendo a guerra do Vietnã. Enquanto acontecia a guerra do Vietnã, os jovens iam para a rua, se drogavam com os violões, e eles pediam paz, e eles pediam amor, sexo, drogas e rock and roll, paz e amor, peace and love, tem aquele símbolo, né? Então vários jovens sem referência começam a viver sexo indiscriminado, abuso de drogas. E mano, você quer um lugar melhor para Jesus começar a encontrar pessoas do que pessoas perdidas, pessoas carentes, pessoas cheias de dificuldades, cheias de mazelas. Então Jesus começa a encontrar essas pessoas na Califórnia. Um homem chamado Lonnie Frisbee, ele é levantado dentro do movimento carismático que estava acontecendo na época com Catherine Kuhlman, que era uma das mulheres que fluía muito disso, John Whisper. Homens em que viviam esse movimento carismático, pregavam os dons, falavam sobre os dons, oravam pelas pessoas, as pessoas eram curadas, eles começavam a orar em línguas. E o Lonnie entra dentro desse movimento como precursor do movimento hippie cristão. Então eles tinham barbona, eles tinham cabelão, eles vestiam daquele jeito, mas eles amavam a Deus. Eles não usavam drogas. A música deles parecia com a música que os caras tocavam, mas eles exaltavam ao Senhor. E eu nem lembro mais porque eu estou falando disso. Mas vou continuar a história. Vocês lembram? Nós. Isso. Boa. Vida de igreja. Então, um pastor com uma igreja que tinham nem 10 membros, porque a religiosidade assolava a América.
resolve abrir a porta da casa dele e deixar o Lonnie morar lá. Então eles resolvem começar a fazer alguns tipos de evangelismo, que nós conhecemos como evangelismo de impacto, né? Aqueles folhetos, tudo surgiu naquela época. Eles iam para as festas, na época o auge era o Woodstock, né? Que eram aquelas festas regadas a drogas, a música, e eles começavam a ir para essas festas entregando panfletos e fazendo músicas e chamando as pessoas para irem para o culto, e essas pessoas começavam a ser curadas, essas pessoas começavam a ser libertas, essas pessoas começavam a ser batizadas no Espírito Santo. E eles começavam, lembrei por que eu estou falando, e eles começavam a viver algo lindo assim. Eles começavam a fundar várias comunidades, isso se expandiu por toda a América, por todo o Havaí também, aquela ilha que tem ali na costa, perto dos Estados Unidos. E as histórias eram que grandes homens de Deus que tinham grana, assim, eles financiavam essas comunidades e pagavam para que as pessoas fossem para lá para escutar a palavra de Deus. E começaram várias comunidades cheias da presença de Deus, cheias de pessoas se convertendo, cheias de pessoas sendo libertas. Um dos caras que mais inspirou a minha vida, ele já não está com a gente mais, ele chamava Gregory McNutt. Alguém já ouviu falar? E ele se converteu no Jesus Movement, no Havaí. E ele veio para o Brasil, e ele passou 30 anos da vida dele aqui no Brasil, pregando e queimando por Jesus, como poucas pessoas eu vi. Quando ele morreu, eu tive o prazer de conhecer a esposa dele e conversar com ela. E que cara incrível. O ministério dele chamava Fogo, Paixões e Lágrimas. Eu te desafio a procurar depois no YouTube, tem várias palavras. Ele era um cara que queimava por Jesus. Só que parece que de repente, quando a presença de Deus vem, essas ondas vêm, elas vão começando a ir embora. E quando isso não é muito bem edificado na palavra, quando isso não é muito bem consolidado nos nossos corações, porque em avivamentos o Senhor está derramando, as pessoas não estão buscando, o Senhor está derramando. É inevitável com que a gente tenha um encontro de alguma forma sobrenatural com a presença de Deus, mas o nosso caráter ser forjado constantemente na presença de Deus de glória em glória é outra história. Quando Deus segura o vinho, e aí a gente tem que ir para a palavra para respaldar tudo aquilo que aconteceu, é algo difícil. Quando a gente tem que ir para o nosso quarto, continuar orando, buscando e clamando a presença de Deus, é outra história. Então esses homens deixaram com que a presença de Deus se esvaísse daqueles lugares e se tornaram grandes seitas. Uma delas chamava The Children of God. Se eu não me engano é isso. Eles se reuniam em vários... É isso mesmo, né? Eles se reuniam em vários galpões, acampamentos e fazendas nos Estados Unidos. E aconteceu um escândalo de pedofilia gigante naquele meio, porque aquilo virou uma seita. Quando existe o nós sem a presença, a gente está correndo risco. E quando existe a presença sem o nós, a gente também está correndo risco. Porque o tabernáculo é para ser vivido em família. A presença de Deus é para ser desfrutada em família. Sabe, quando a gente está numa mesa e a gente traz algo que Deus falou com a gente traz o rema, e alguém vem com um pedaço e encaixa, e outra pessoa vem com um pedaço e encaixa, e a gente começa a construir uma visão acerca daquilo. Tanto que isso é precioso. E às vezes isso vai surgir num churrasco despretensioso que você marcou na sua casa, à toa. À toa. A gente já marcou comunhão que no final estava todo mundo no chão, babando, tremendo. Porque Deus falou assim, nossa, eles se reuniram, agora é minha vez, vou chegar lá. A gente já viu tanta coisa acontecer no nosso meio, quando a gente só simplesmente resolveu se reunir. E às vezes nem era para adorar a Deus daquela forma, estamos adorando ao Senhor. Mas a verdade é que quando a gente... Eu gosto muito de churrasco. Quando a gente corta a picanha, mano, a gente está adorando ao Senhor.
quando a gente separa demais as coisas, agora é minha vez de ir para a igreja, agora é minha vez de assar carne, agora é minha vez de tomar banho, agora é minha vez disso, agora é minha vez disso. Quando a gente segmenta e sectariza demais as coisas, a gente corre risco de entrar num problema onde a gente tira Deus do ordinário. E a gente já não vê Deus mais nessas coisas. A gente já não encontra Deus mais na beleza. Quando eu olho para um irmão, ou quando alguém casado olha para sua esposa. Porque Deus está nisso. Deus está nos olhares. A presença de Deus está na comunhão. A presença de Deus está num sorriso. A presença de Deus está num aperto de mão. A presença de Deus está em tempos onde eu viajo com a minha família e eu não venho no culto por um mês. Mas eu estou com a minha família adorando ao Senhor. A gente tira um tempo de louvor, mas a gente também tira um tempo de praia. E a gente também tira um tempo comendo junto. A gente também tira um tempo fazendo qualquer coisa junto, mas a gente está junto e isso que importa. A gente para de se arrumar porque eu vou para a presença de Deus. Ah, mas você não vai orar porque Você não vai orar porque a gente vai almoçar. Não, a gente vai almoçar, tem que orar. O que adianta eu orar se a minha vida não é uma vida de consagração a Deus? Todo dia, a mesma oração, todo almoço. Levanta um dia, põe a mão na cabeça dos seus filhos, ora por eles na mesa. Qual foi a última vez na mesa que você pegou o prato de Jesus, o copo de Jesus, os talheres de Jesus e fala assim, hoje senta comigo, hoje tem prazer, come comigo, fica comigo, faz as coisas com Jesus, não espere Ele só aqui. Eu me lembro de um desses dias colocar o prato de Jesus, os talheres de Jesus, e Ele veio. Eu sinto falta, sabe? Parece que tem um pedaço de mim que está longe. Eu sinto raiva de mim quando o meu trabalho consome a minha energia e eu quero chegar em casa e ver Netflix ou dormir. Ao mesmo tempo, essa milícia gigante dentro de mim, onde o meu espírito grita. E Deus grita e fala, hoje Ele vai me ver, hoje Ele vai ter comigo, a presença é mais importante, hoje Ele vai chamar alguém, vai tocar um violão desafinado, vai fazer alguma coisa. Parece que Deus não cabe mais. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu uma vez comigo. Isso não é algo certo em que você deve fazer, mas aconteceu comigo. Depois o Carlinhos briga comigo. Eu lembro que um dia eu falei assim, mano, eu estava arrumado para ir para o culto. Eu estava pronto. E eu não consegui ir. Meus pais foram para o culto. Eu falei, eu vou ficar. Não, eu vou ficar. E eu liguei o Netflix. Na hora que eu liguei, eu falei assim, não, eu vou ver com ele. Eu vou ver com ele. E eu lembro, era um filme nada a ver. E aquilo começou a ministrar no meu coração. E Jesus deitado na minha cama do lado, ele começava a falar. É sobre isso. É isso. Esse é o simbolismo. Essa é a representatividade. É isso que eu tenho para o seu coração. As coisas são melhores quando a gente resolve fazer com Jesus. As coisas funcionam melhor quando a gente resolve fazer com Jesus. Você vem no culto para escutar alguém pregar, ou você vem no culto para encontrar com Ele, ou você vem com Ele, para estar com Ele, para estar com o povo, mas estar com Ele. Ele é o bom, Ele é o centro, Ele é o único que pode ser egocentrista, porque o centro do coração de Deus é o próprio Cristo. É tudo sobre Ele, todas as coisas convergiram nele, tudo em todos. Você pode fazer a arca mais bonita, pode ser de ouro. Não adianta nada, porque Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. O prazer de Deus é você estar com você. Estar no meio do povo. Ele fez assim, Ele quis assim. Vocês estão me entendendo?
Acho que eu passei do meu time, né? Não sei, o que vocês querem fazer? Vamos orar? Podemos orar? Não precisa subir a banda. Tem como que todo mundo que estiver bem longe assim, ficar um pouco mais perto? Tem como? Vocês conseguem fazer isso para nós? Legal. Eu sinto no meu espírito um apelo escatológico muito forte. Assim. Mas não adianta vocês ensinarem, vocês falarem sobre a vinda de Jesus sem viverem para a volta de Jesus. Vocês podem saber todos os passos. Vocês podem saber todos os insights do antigo, do novo. Vocês podem linkar tudo isso de uma forma miraculosa e sobrenatural. Afinal de contas, a festa dos tabernáculos provavelmente vai ser a única festa comemorada no milênio. Onde Deus governando, onde Deus estabelecendo governo sobre as nações, vai comemorar conosco. Mas eu sinto o Espírito de Deus falando: vivam para a volta de Jesus. Não só ensinem isso. Eis que venho sem demora. Se isso não aquece o seu coração, se isso não é uma esperança latente, que borbulha, que cresce, que se expande dentro de você, eu oro para que seja, para que isso te incomode de alguma forma. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Pai, nós te amamos, nós esperamos, Senhor. E nós oramos, Senhor. Nós oramos, nós enchemos as taças, Senhor. Nós suplicamos. Volta mesmo. Volta mesmo. E não é um escapismo porque o mundo está depravado demais, ou porque nós não aguentamos, nós estamos passando tantas dificuldades financeiras. Isso não é escapismo da nossa parte, mas é porque nós te amamos, nós queremos te ver plenamente, nós queremos te tocar, nós queremos ver o seu governo sobre essa terra, nós queremos morar com o Senhor, nós queremos ver o Senhor fazendo habitação no nosso meio. Nós te amamos, nós te amamos, venha e faça habitação, venha e faça habitação. Você pode começar a orar, você pode começar a levantar os seus braços. Eu quero que você fique livre. Vamos começar a encher esse lugar e chamar pelo nome santo do Messias, Rosa de Saron, primogênito dentre muitos os mortos, príncipe da paz, Emanuel. Estabelece a sua presença no nosso meio.
Estabelece a sua presença no nosso meio. Faça tabernáculo. Inunde os nossos corações com a sua doce santidade nesse lugar. Eu sinto o Senhor restaurando algumas vidas de oração nesse lugar. Você orava e você tem esse encargo dentro dessa igreja. Eu sinto o Senhor quebrando alguns corações. Algumas lágrimas, elas vão voltar a rolar no seu rosto. Eu posso sentir um tempo novo sobre o ministério de intercessão dessa igreja. Eu vejo mulheres se levantando como rochas firmes, como montes erguidos. Elas vão começar a falar sobre as pautas que vão ser estabelecidas na adoração. Elas vão começar a falar sobre as pautas que vão ser estabelecidas no púlpito. A sua presença é a mais importante. A sua presença é a mais importante nesse lugar. Nada podemos fazer, não podemos ir a lugar algum, assim como Moisés disse um dia: eu não vou sem a sua presença. O Senhor pode mandar um líder, o Senhor pode mandar um anjo, o Senhor pode mandar uma força. Nós não queremos ir sem a sua presença. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como. Encontra, Senhor, corações em que não tiveram o privilégio de te conhecer, que foram esmagados pela religião, Senhor, que foram feridos de alguma forma. O Senhor é especialista em encontrar pessoas quebradas. O Senhor é especialista em encontrar pessoas moídas, cheias de problemas e de defeitos, mas se faz presente na vida dos meus irmãos. Se faz presente na nossa vida hoje, na nossa vida de igreja, no nosso nós, nas nossas casas que vão ser abertas, que vão liberar destinos e não vão condenar, que vão destravar propósitos, Senhor, que vão ser celeiros de missões, que vão investir em missões. Ó Senhor, libera pessoas que não vão pisar em países, mas que vão ofertar e que vão ser generosos e que vão orar por pessoas que vão pisar nesses lugares. Pessoas prostradas à presença. Pessoas que encontraram um Deus que se fez carne e esteve entre nós. O Senhor é real. O Senhor é real. Nos toca hoje, Senhor. Ande no nosso meio, fique conosco. Coma conosco, esteja conosco todos os dias. Não nos abandone, não nos deixe com que nós entregamos as nossas vidas, as nossas razões, aos nossos pensamentos, ao que a gente acha que é certo.
mas à sua palavra e à sua presença, ao seu pão e ao seu vinho. Porque o Senhor esteve aqui. E nós ansiamos pela sua volta. E nós ansiamos pela sua volta. E nós ansiamos pelo seu governo. E nós ansiamos pela sua habitação final, onde Deus Pai estará conosco. E tudo de uma vez por todas se encerrará. E nós vamos desfrutar da plenitude daquele que nos amou, aquele que nos criou, aquele que nos salvou, aquele que gerou fé em nosso coração, aquele que trouxe a adoração dentro de nós. Porque até a nossa adoração vem de Ti, tudo veio de Ti, tudo volta para Ti. Nós liberamos a vida dos nossos irmãos para Te conhecer e ter um encontro real, Senhor, sobrenatural, experimental com Jesus, o Cordeiro de Deus. O Senhor é real. E nós Te amamos. E nós Te amamos. E nós precisamos Te amar mais. E nós precisamos, através da oração, Te amar mais. E nós precisamos, através dos nossos atos de generosidade, de súplicas, Te amar mais. Não deixe com que a nossa incredulidade assole o nosso coração. Mas deixe com que o amor vença. O amor se expanda em nós. Nós Te agradecemos, Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. E o Verbo se fez carne. Aleluia. O Verbo se fez carne. O Deus eterno se fez carne. Se fez gente. Se fez gente para ser tocado, para ser visto, para ser cheirado, para ser abraçado, para ser sentido, para ser amado e para amar. E Ele tabernaculou, Ele entrou nas casas, Ele entrou na casa de Zaqueu, e falou: Zaqueu, eu quero entrar lá dentro. De Jairo, pastor Juliano falou isso ontem. Ele quer entrar na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa. E Ele quer fazer de nós o seu tabernáculo. Pai, nós agradecemos o Senhor por essa palavra, por esse desafio. Queremos, meu Deus, nos misturar contigo e uns com os outros. Queremos ser essa mistura santa. Porque o Senhor orou naquele último dia. Eu oro, Pai, para que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, que eles sejam um conosco, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Essa unidade de família vai arrastar o mundo aos pés do Senhor. Só você que crê, dá um aplauso bem forte ao Senhor nessa noite. Aleluia! Uou! Aleluia! Quantos recebem esse desafio, amém? Então você pega esse irmão aqui que tem um churrasquinho do lado. E nessa despretensiosidade Deus vai fazer grandes coisas, amém? Dá um abraço dele aí, Fábio. Vamos lá comer uma carninha. Deus abençoe você. Amanhã eu te espero, hein? Amanhã tem espetáculo, vai ser demais, vai ser maravilhoso. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre sua vida.